Olá, pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. Tô aqui com o Marcelo Schuch, VP de Novos Negócios da NetSeco. E olha, a gente tá aqui em horário de almoço gravando, tá dando uma fome só de pensar na marca que a gente trouxe aqui para essa gravação. Marcelo, conta pra gente quem tá aqui, essa líder maravilhosa fazendo parte aqui dessa mesa hoje. Olha, Rafinha, mais uma vez, um prazer estarmos juntos aqui, ainda mais recebendo essa mulher que eu admiro muito, tem uma carreira brilhante aí, revolucionando o marketing em diversas áreas e empresas que nós todos saliva, literalmente. Hora do almoço, né? Eu não sei que horas vocês aí estarão assistindo, mas eu os convido para escutar essa aula de marketing. Raquel Paternese, ela é diretora de marketing, de growth, de venda da Bold Hospitality Company. Vocês vão saber, logo menos, que a gente está falando somente de Outback, de Abbraccio e de Ouse, que tem um frango empanado feito na hora, que vocês têm que provar. Raquel, prazerzaço, obrigado pela sua presença e vamos bater um papo descontraído, profundo, para que a gente possa aprender e se divertir. Bom, muito obrigada pelo espaço, né? A gente tem muita coisa gostosa aí para compartilhar e da próxima vez já combinamos um happy hour. Essa mesa vai estar com canecas geladas, né? Mas aquele pãozinho, isso, entendeu? pãozinho. A gente começa aquecendo hoje, só contando um pouquinho dos nossos bastidores. Muito obrigada pelo espaço. Raquel, você tem uma trajetória no varejo, na indústria de alimentos, Cacau Show, Fini, Bob's, Walmart. Como que e agora, né, na Bold também, como que essas experiências moldaram a líder que você é? É uma perguntinha super básica, né? Pra gente começar e rápida, mas só pra gente iniciar um pouco essa missão que você tem hoje dentro desse segmento também. Muito bom. Rafa, desde o começo da minha carreira, eu queria conhecer muito sobre consumidor. Então, eu realmente desenhei ela para estar em diversos segmentos, para entender todos os lados. Então, comecei no Walmart, lá todo um aprendizado, foco em resultado, é um varejo complexo, né? Então, lá você vai entender essa dinâmica de consumo, margens apertadas, né? Falando de negócio especificamente, uma gigante que veio para o Brasil, foi uma colaboradora logo de começo, então tive toda essa missão junto com a empresa de implementar. E aí eu falei, bom, interessante, mas eu quero entender mais. Como é que se faz um produto? Como você pensa? Como é que você estuda esse consumidor? O que que agrada? Que cor, que sabor, que cheiro? Né? Foi onde eu migrei para a indústria e acabou acontecendo. Realmente a minha trajetória são em doces e deliciosos momentos sempre. Então, a esteira é minha amiga eterna. Pois é, difícil focar, né? Difícil, mas a gente consegue. Então, eu fui para a indústria e passei por várias indústrias, goianas, como você mencionou, a própria Fini, Cacau Show, né? Foram muitos anos de Cacau Show. Eu tive um momento bastante especial. Eu fiz uma pausa na minha carreira, né? Momento mãe de ser, e acabei comprando uma loja da Cacau Show. Então, eu fui uma franqueada da Cacau Show. Literalmente em todos os lados do consumidor. Todos os lados. E era muito interessante esse momento, né? O Ale falava para mim, não vende a loja, porque eu acabei indo, né? Já que você conhece o balcão, vem para cá me ajudar. Eu fui para lá para ajudar a desenvolver produto. Era incrível você sentir ali na pele, no balcão, o consumidor, né? Esse momento ali de como captar os insights, que é o que eu sempre direcionei minha carreira, para chegar lá no escritório e desenhar os produtos, desenhar as campanhas. Então, eu gosto muito desse momento. Acabei conhecendo o food service através do Bob's, bem no momento de pandemia. Também eu amo esse segmento, porque também é um segmento muito pulsante, de você estar circulando nos restaurantes, conhecer as famílias, né? Conversar com esse consumidor, o momento, a ocasião. Tudo que você faz reage muito rápido, porque todo mundo almoça, todo mundo quer ter seu happy hour, todo mundo janta em família, né? E agora o auge da minha carreira definitivamente é estar numa marca tão inspiradora, com uma construção assim excepcional no Brasil e com essa missão de dar continuidade, né, a todo esse trabalho, com a marca Outback e as outras marcas um pouco mais jovens no Brasil, mas já com bastante perspectiva de crescimento. Eu falei que tinha coisas gostosas aí, não somente de vendas de growth, mas uma esteira brilhante. E hoje você é responsável por liderar toda a parte de marketing, de growth, de venda, né? Aí eu te trago uma pergunta, qual que é o maior desafio? Quando a gente está falando de uma marca tão icônica, né, a gente está olhando também para uma reputação de marca,
A gente está olhando para uma experiência que aquela pessoa ela entra no mundo Outback, né? Você é uma imersão todas as suas lojas, assim como o da Abbraccio, né? A Ozzy é parte digital, né? Então você entra é um novo perfil de consumidor, mas a gente trazendo assim, qual que é o maior desafio, qual que é a maior oportunidade de gerir marcas tão grandes, tão relevantes e tão conhecidas num mercado tão competitivo? Marcela, é uma boa pergunta. Eu vou começar explicando um pouco dessa trajetória, dessa construção no Outback, né? O Outback entra no Brasil no momento onde o consumidor valorizava muito a experiência gastronômica. Então, era aquele auge da gourmetização, né? Então, aquela comida diferente, especial, icônica, cheia de sabor. Então, o Outback já entra ganhando o jogo, já ganha esse consumidor com toda essa gastronomia. Aí vem a era da experiência. Outback gabarita de novo, porque é sobre entrar no mundo australiano, num momento diferente, num boot, né? A gente chama de boot, aqueles espaços que a gente senta, super acolhedor, aquela luz intimista. Colaboradores dinâmicos, falando, né? Pãozinho mais ou menos, tal. Pãozinho gostoso. Uma manteiguinha, olha. E a gente gera ícones, né? Então, o pão australiano não existia no Brasil. O Outback que introduziu o pão australiano. Hoje, ele é um dos top 1 ou 2 que se vende mais no mercado brasileiro, né? Então, o Outback trouxe essa receita. A salada Caesar foi um conceito também naquela época que o Outback trouxe. A caneca gelada, tão icônica até hoje, é também outro conceito. Então, cheio de significados, cheio de hospitalidade, cheio de tratativas ali diferentes, né? Uma experiência imersiva diferente. Então, o Outback gabarita e constrói nas gerações momentos muito especiais em torno desta mesa, né? Então, a gente lançou uma campanha este ano, trazendo a mesa como a protagonista de tantas experiências que ela escutou na vida de gerações. Hoje, quando eu tenho um jantar ou um almoço, eu tenho gerações sentadas, né? Uma família com diversas gerações, com muita história. A gente é sinônimo de aniversário, nós somos sinônimos de pedidos de casamento, de festas, né? De happy hour de final de ano. Então, Outback foi gabaritando. E como é que isso foi sendo construído, né? Esses sabores, essa autenticidade, olhando muito o consumidor, né? Então, o meu maior desafio hoje é olhar para esse momento contemporâneo, cada vez mais um olhar para frente de futuro e manter esta marca ativa, né? Com essa inovação, com esses momentos mesmo de experiências inovadoras, né? E aí casa muito com esse momento, com essa campanha atual que a gente está. Começamos o ano com o institucional e hoje a gente está num momento muito especial que tem muito a ver com a gente, que é estar no Chefes de Alto Nível, né? Um reality show protagonizado aí pela Ana Maria Braga, que também é uma influenciadora muito icônica, né, no mercado de gastronomia, né, do experimentar. E não é simplesmente por ela ser uma chefe, não, ela é uma pessoa humanizada, Essa conexão emocional, né, com o público Exatamente. brasileiro e que é onde vocês construíram muito a base de marca de vocês, né? Exatamente. Então, o reality traz toda essa emoção. Os participantes choram, eles debatem, eles brigam, eles se comemoram, né? Então, essa conexão emocional que eles geram entre eles e geram com o público, com o toque de Ana Maria, a gente falou, é pra gente, é sobre Outback. E Raquel, como que surgiu isso, né? Porque você já deu um spoiler aqui da campanha, mas vamos voltar um pouquinho para trás para entender, tá? Da onde que surgiu a ideia de entrar no universo de reality? A gente até estava conversando aqui nos bastidores o quanto isso é uma estratégia para o mercado e para vocês. Então conta pra gente os bastidores dessa concepção aí. Bom, primeiro eu preciso E claro, dizer, fica o convite para vocês assistirem, né? com certeza, e comer experimentar, né, os produtos que estão nos restaurantes. Bom, primeiro quando veio a ideia, é um envolvimento da empresa toda, porque é um baita projeto. Então, qual que é a grande inovação que o Outback pode aportar nesse reality? É tangibilizar esse prato no dia seguinte para o consumidor experimentar. Quem não assiste um reality show querendo sentir o cheiro, experimentar, né? Os chefes comentam, isso está bom, isso está ruim, você fez errado, olha que delícia! E você não tem como você experimentar, né? A gente acompanhou no Google Trends o pico que deu, né, de pessoas consultando, e aí a hora que a Ana Maria fala,
olha, amanhã vocês podem experimentar isso no restaurante, né? Então, é o ápice da experiência Sim. que a gente pode promover em todos os estados brasileiros. Então, não é nem algo específico, é como a gente democratiza Incrível. uma experiência tão incrível como essa, né? Então, envolveu muitas pessoas internas para a gente receber esse prato que foi feito em 45 minutos, adaptar na nossa cozinha, adaptar no nosso controle de qualidade, né, nos nossos padrões, treinar, né, todos os waiters, né, eles ficaram enlouquecidos de saber que eles teriam essa chance de apresentar esse prato para o consumidor. Então, tem todo um treinamento para isso, um processo, um padrão. E depois a área de comunicação. Então, foi um projeto, assim, de 2 meses de preparo, muito legal, muito gostoso. Só 2 meses de preparo? Me surpreendi também. Nossa, achava que ia ser bem Corrida. mais. Não, o programa foi gravado e a gente organizou todo esse processo. Mas Pra 2 dar meses certo. da produção ou da concepção da ideia? A ideia tem uns 3 meses, mais ou menos. Quando a Mas ainda assim, esse é pouco, né? quando a Globo trouxe, a gente falou, faz muito sentido para nós. Mas o Outback, ele tem essa característica de outbackizar as experiências. Outbackizar. Né? bonito. Então, Adorei é um esse jeitinho termo. nosso. Então, um fundi no pão australiano. Aham, e faz Uma todo sentido. ribs, né? Tem ribs de diversos formatos, sabores. Então, a gente traz esse espaço de outbackizar a experiência. Então, Globo, nos ajuda, a gente tem que entrar, é uma marca que com certeza vai chancelar o teu, né? Era uma aposta, primeiro programa da Ana Maria num horário diferente de onde ela atua, né? A gente sempre acreditou muito na potência dela e do próprio modelo de reality, mas é uma aposta, é um primeiro programa. Então a gente acredita que a gente vai conseguir aportar para vocês, mas a gente precisa de vocês também uma contrapartida, de trazer uma experiência diferenciada para esse consumidor, né? Sim, o que mais me chama atenção, eu achei, mais uma vez, parabéns, porque eu acho que foi o momento certo, no programa certo, na audiência certa, trazendo a maneira Outback de ser. Você falou anteriormente muito de gerações, né? O Outback, ele traz essa experiência única. Quando a gente olha o chefe de alto nível, hoje estrelado e apresentado como que não é uma influenciadora, ela é reputação, ela é autoridade, ela conhece de gastronomia como poucas e poucos, só que por detrás dela existe também gerações de chefes que representam, ao meu ver, muito o Outback modo de ser, né? Você só tem Alex Atala, você só tem o Jeff Rueda Exatamente. e você tem a Renata Vanzetto, que daí é uma nova linha de geração vindo, que tem hoje já mais 7 restaurantes, mais ou menos, os famosos 5Ms, eu sou assíduo frequentador, então, no final das contas, a gente vê o encaixe perfeito Perfeito. entre a oportunidade e principalmente a sensibilidade de vocês na comunicação, de saber aproveitar e fazer o negócio acontecer em tão pouco tempo. Então, acho que é brilhante, né? Não é tão complexo quanto a linha de produção de provedores e fornecedores que o Outback precisa ter, né? Para ter aquela cebola de 10 centímetros, mas obviamente é toda a complexidade de transmitir para o consumidor a maneira Outback de ser, né? Essa experiência. A gente costuma dizer que as pessoas não vão comer no Outback, as pessoas vão ter o jantar, né? Ou a experiência Outback. Então não é sobre comida, é sobre a experiência como um todo. E o conjunto das mini experiências que Exatamente. acontecem dentro da experiência inteira. É essa jornada completa de estar lá naquele ambiente, ser atendido daquela forma, com aquela comida, com os amigos. Então é muito mais que comida. Então por isso que essa emoção, né, e essa conexão que a experiência de um reality traz fez muito sentido para a gente. E é esse desafio de marca. Como é que eu estou hoje, no momento? Por mais restritivo que o mercado... A gente brinca, né? Em algum momento na vida a gente não teve mercado fácil. Então, não existe. Essa fala nem existe mais lá dentro, né? Como é que eu tiro esse consumidor dos momentos desafiadores dele, do dia a dia, e transformo o final de semana dele, o dating dele, o encontro em família, o happy hour dele, em momentos de escapismo, que a gente chama, né? Um outro termo que a gente usa muito, que é o momento só de você celebrar, aquele momento de você sair, deixar os probleminhas do lado de fora e trazer toda essa energia gostosa, positiva de celebrar, de conquistar, de harmonizar com amigos. Então, o reality nos permitiu trazer isso para dentro
do nosso restaurante. E Raquel, como é que foi a estrutura de comunicação? Porque eu imagino que você teve um desafio de comunicar isso digitalmente, depois comunicar isso também na experiência física. Conta um pouquinho dessa organização estratégica do dígito e físico. Tá, boa, Rafa. Acho que os grandes desafios do CMO hoje em dia é conectar todas estas frentes, né? Então, a gente estava até brincando, o nosso título só vai aumentando, né? Marketing, vendas, growth, né? E tech, daqui a pouco vai ter um tech, Tech, né? e falar sobre gente, falar sobre né, as conexões humanas e assim segue. Enfim. Então, esse é o grande desafio. Então, pensando nisso, a gente tem muito um roteiro interno de mapear toda a jornada desse consumidor, né? E a velha fala de em cada canal estar conversando com ele, por gerações diferentes, por formatos diferentes, com conteúdos diferentes, como eu me adapto. Então, a gente vai desde essa primeira ativação, que foi o dia D, a gente fez um grande evento com mais de 135 formadores de opinião, entre influencers, jornalistas, né, e pessoas do nosso meio, do nosso segmento. Nós assistimos todos juntos, ao vivo, o programa no dia ali, né, no mesmo momento, para ter esse grande kick-off, né, a campanha está no ar no dia seguinte. No dia seguinte, já material de ponto de venda, o clássico. A gente foi aquecendo a campanha no mundo digital, em todas as redes sociais. Depois entrou a vez do growth, potencializando todo esse conteúdo. A gente tem um squad de mais de 40 influenciadores de várias vertentes, entre lifestyle, gastronomia, estilo de vida, que falam da campanha, né? Hoje em dia, quem não dá uma olhadinha no review, né, das redes sociais, os diversos veículos aí para TikTok, né? Para dar uma olhadinha no que está no trend ali. Hoje eu decido o restaurante que eu vou pelo TikTok. Exatamente, é exatamente essa É a fala. nova geração, né? A nova geração, e a Literalmente. gente tem que estar lá, né? E não tão nova assim, né? Já está falando de uma geração millennial aí que está super pungente no mercado. Então, nós fizemos toda essa cobertura de todos os pontos de contato e o pós, porque eu quero que esse consumidor deixe sua informação, seu dado, eu quero conhecer esse consumidor para depois eu continuar essa conversa com ele, né? Então tem ali um QR Code aqui, um QR Code ali, sem fricção, para que depois eu continue através do CRM essa conversa. Não, incrível. E isso também me faz reforçar aqui a importância não somente de ter mentes brilhantes dentro da empresa, uma equipe pujante, né, que compra as ideias, mas também parceiros, né? Hoje você está muito bem amparada hoje com uma Amphi, por exemplo, você está muito bem amparada com uma Mestiça também, em outras frentes, que são agências de publicidade nas quais eu admiro e conheço muitas pessoas dali, e isso para mim é muito importante, né? E aí eu trago um tema, vocês também, eu acho que o que vocês fizeram, olhando para produto, olhando para reality, olhando para essa experiência real de fato, né? O reality ele traz essa, não vem todo padronizado, seguindo o roteiro, Por não, emoção. ali é vida ao vivo mesmo, né? Por O emoção. máximo ao vivo possível, né? Literalmente. Mas no começo do ano, né? Agora de 2025, lá em maio mais ou menos, vocês soltaram uma campanha institucional. Agora, final de julho, vocês soltam uma campanha mais de produto, uma campanha mais desse novo momento, vamos dizer assim, bold de ser, de experiência. Como é que vocês equilibram campanhas mais técnicas, mais táticas, ligadas a produto, com campanhas que reforçam esse posicionamento de marca, para que o consumidor também não fique muito perdido, né? Claro. Para evitar timing, essas né, fricções. de cada campanha. Exato. Também. Bom, tem um pouco de tecnês ali, né, do marketing tecnês, então a gente tem, obviamente, toda a nossa construção de assets de marca ali, de atributos de marca reconhecidos pelo esse consumidor. A gente vai monitorando e vai cruzando com os momentos de ocasião de consumo dele mesmo, né? Então, tangibilizando tudo isso. Escapismo é um atributo muito importante para nós, a ocasião compartilhar. Então, tem ali, tecnicamente, todos esses atributos que a gente tangibiliza, faz a leitura do momento dele, mercado mais desafiador, um bolso mais apertado, né? A gente detectou, puxa, ele quer ir no nosso restaurante, está com o bolso um pouco mais apertado, férias, tal, vários gastos, aquela coisa toda. Por que não a gente não trazer boards, onde a gente coloca ali opções, 3 acompanhamentos, então aquele jeito bold de ser, né? Abundância, fartura, bold flavor, né? Num preço, né?
que ele pode compartilhar aquilo tudo, né? Então foi um baita sucesso. Essa foi uma campanha intermediária entre a institucional e essa chefe de alto nível, porque a gente sabe que as pessoas hoje estão ali se organizando. A gente compete com outros canais, não só com outros competidores, outras marcas, mas entre canais, né? O consumidor tem um momento de vida diferente, onde ele está no acolhimento da casa dele, e a gente também tem que estar ali no delivery. Então surge a marca Ozzy Grill, o próprio Outback. Eu não conhecia, confesso a vocês, antes de estar aqui na marca, né, Outback. Vocês já pediram chopp pelo delivery? Não. É uma experiência incrível. Juro. Já fica o convite, pessoal. Incrível. Eu falo em Então todos os vamos pedir lugares. Pô, Se a gente avisasse trouxe antes. iFood no episódio passado, né? Era E a só gente ter não- pedido via iFood um show. Também. Só pedir, porque você fala, chopp não, eu tenho em casa, eu já comprei no supermercado e tudo mais. O Outback desenvolveu, porque o nosso negócio é sobre experiência. Como eu levo o máximo de experiência do meu restaurante para o conforto da sua casa. Então tem, na sacola vai a playlist do Outback para você replicar, Incrível. vai a sugestão para você aquecer o seu pãozinho, porque o pão vai lá, a nossa hospitalidade do pão também vai em todo o delivery, né? A gente faz até uma brincadeira acende uma velinha, se for um date, a gente faz algumas sugestões. E o chopp, ele vai numa bagzinha, né? Uma sacolinha, né? Plastificada com gelo. Eu apostei com meu marido, não vai chegar gelado. Pode sentar e esperar. Chegou incrivelmente gelado. E aí, se você acompanhou a nossa campanha, onde você vai ao Outback e ganha uma caneca, compra a principal e ganha uma caneca, a sua caneca congelada está no freezer. Tudo interligado. Então, você pega a sua caneca gelada e coloca aquele chopp que chegou gelado, porque foi um saquinho de gelo com ele. Então, é sobre encantar, é sobre você entender cada momento e você ir colocando desde uma campanha mais democrática, affordable, né, como a gente costuma dizer. Tem os nossos termos aqui em inglês, né, uma relação custo-benefício um pouco mais interessante, uma campanha de produto com o nosso hero, porque essa campanha com chefes de alto nível, ela traz como protagonista a nossa Ribs, que é o nosso produto Sim. icônico. Então, esses chefes maravilhosos tinham o desafio de construir uma nova versão de Ribs. Então, eles construíram a Ribs, que a gente batizou como Ribs Duo. Então, é uma board, né, uma tábua, onde vem duas Ribs, uma Ribs tradicional, porque você pode experimentar e testar o sabor, e a outra com o Apple Sausage. Então, essas duas ribs com acompanhamentos, um bolinho de batata diferenciado que eles criaram, uma saladinha que você pode trocar também, né? Então, hospitalidade no Outback é muito sobre a sua preferência também. Então, a saladinha você pode trocar por outro acompanhamento, se você quiser. Então, essa gastronomia, essa experiência toda tem o seu valor, tem o seu momento diferenciado. Então, é o momento Ribs no Outback, é o momento da gente trazer a novidade sobre o nosso hero. E assim vai. Mais para o final do ano vem outras campanhas, como canecas, né? E aí outras novidades. Que Então, a gente estaremos aqui vai- acompanhando. Exatamente. A gente vai intercalando realmente, olhando muito essa jornada desse consumidor. E Raquel, como líder, assim, nesse segmento, você falou, por exemplo, de competidores. E uma curiosidade que eu tenho é se vocês têm essa análise clara sobre concorrência, porque hoje, principalmente no digital, todo mundo é concorrente, né? Você está Sem dúvida. concorrendo pela atenção do seu consumidor e aí você está concorrendo com diversos segmentos, diversos tipos de produto, diversas experiências. Você estava falando da experiência do shopping. Talvez você, dentro dessa experiência, você concorra com o Zé Delivery, você concorra com outros competidores. Já no espaço físico, vocês têm essa análise de competidores ou não? Ou foca mais internamente? Como é que é a tua visão como líder mesmo nesse mercado? Não, a gente tem sim, é porque a gente faz muita pesquisa. Então, eu tenho mapeado, mas é como você bem comentou, é amplo, né? Então, o meu jogo, o jogo que eu jogo no delivery é diferente do jogo que a gente joga no salão, né? O salão eu tenho momentos diferenciados. Então, numa hora do almoço, eu tenho a maioria das pessoas que vão no almoço executivo. Até tem famílias? Tem, mas é menos predominante de segunda a sexta. Principalmente em restaurantes de shopping, onde eu estou próximos a centros comerciais.
Então, ali a gente desenvolveu o lunch menu, que é um menu específico para aquele horário, né? Pratos individuais com o nosso bold flavor, com os nossos heroes estão todos lá, mas eu preciso atender uma ocasião de consumo mais rápida, né? Com uma relação custo-benefício melhor, porque existe frequência, as pessoas almoçam quando vão trabalhar, né? Fora, né? E rápido. Então, tem toda uma equação de valor. Por quê? Porque meu concorrente naquele momento são o quilo, né? Outros É Praça de estômago, alimentação, praça de qualquer coisa, alimentação, sim. né, é o share de estômago ali, né? Independente do nome e dos lugares, é o share de estômago. Já à Adorei esse noite, termo, share de é estômago. um Não, share de eu acho que a gente estômago. tem que fazer um glossário depois desse episódio, porque Pois eu é, acho que a gente tem a aprendeu aqui vários. gometização e tem a outbakização. Tem a Tem o share de estômago, achei excelente. Vale muito a pena. Depois, à noite, você tem outra ocasião. E aí, os meus concorrentes são outros. Totalmente. Dating. A gente tem um dia muito importante do ano, que é o Dia dos Namorados, né? Então, a quantidade de pessoas, consumidores entrantes, novos, a primeira vez, né? Ainda e será sempre no Outback é muito alta, porque é aquele dia especial, então aquele dating novo, né? A geração que está entrando, que dia que eu vou no Outback? É o dia que eu quero encantar minha namorada, meu namorado, meu crush, que seja novo, né? A pessoa que eu tô ali no meu date. Então, o Dia dos Namorados é muito icônico. Também os meus concorrentes são Completamente outros. completamente outros. Então, é novamente muito sobre este olhar geracional, atitudinal, de comportamento, de jornada, que a gente precisa estar muito conectada e trazendo toda essa história que o Outback já construiu para o Brasil e mantê-la viva e atualizada. Essa análise de comportamento foi o que te motivou a entrar nesse segmento, Com né? Então, com certeza. certeza, ela tem uma boa análise de Com comportamento. certeza. Não, e além de análise de comportamento, ela também trouxe muito como a quantidade de pesquisa, né, que eles fazem para entender cada vez mais o consumidor. Mas a Raquel também trouxe anteriormente falando da importância de manter relacionamento com este consumidor através de QR Sem Code, dúvida. uma régua de jornada, relacionamento. Ou seja, vocês têm uma bandeira muito orientada por dados, Sem dúvida. né? Porque hoje você acabou de falar, você tem um consumidor à noite, você tem um consumidor no happy hour, você tem um consumidor no share do estômago, você tem um consumidor no digital, você tem o fã de chopp sentado na poltrona vendo um belo jogo de futebol. Hoje, quando a gente traz essa orientação de dados, como é que vem influenciando as tomadas de decisões de portfólio? Experiência, putz, de novo, como você mesmo disse, gabarita. Né? É a mesma coisa, uma maneira Walt Disney de ser, a maneira Outback de ser. Você entra, é uma imersão assim, fora de série. Mas quando eu falo de portfólio, de comunicação, como que essa orientação de dados, essas pesquisas, vocês conseguem se adaptar para cada um desses momentos, em cada um desses canais? Bom, a gente acabou de rodar uma pesquisa chamada SAT, que é a satisfação de cada prato nosso, né? Essa pesquisa foi muito interessante, são com sensores são vários formatos, mas uma delas é com sensores, até de olhar um menu e você, no sensor, você pegar exatamente como ela navega e tudo mais, para você entender zona quente, zona fria, o que está funcionando, o que não está funcionando, até efetivamente o consumidor sentar, comer o prato e depois dizer para mim o que ele achou. Sabor, veio quente, te satisfez, a relação custo-benefício foi ok, né? Enfim, todos os detalhes. O ponto da carne estava bom, todos os detalhes. Só nesta pesquisa, que levou uns 2, 3 meses para ficar pronta e tudo mais, a quantidade de insights que nos dá é enorme. Então, hoje eu tenho um roadmap de trabalho desde otimização de cardápio, porque você foi lá no cardápio, sentiu que tem muita coisa para escolher. Um exemplo, né? Puxa, preciso otimizar. Aí vem a dor. O que eu tiro? Vamos olhar a SAT. O que não está tão satisfeito? Que pratos eu tenho dor para tirar, porque ali aparece, que pratos eu não posso tirar e preciso retrabalhar. Seja a experiência, pela experiência de entrega, né, pela aparência, seja pela relação custo-benefício, seja porque ele está querendo mais inovação naquele sabor específico. Então, sai um roadmap de comunicação, trabalho para a nossa equipe de P&D, a gente tem uma chefe no Brasil, né, então os pratos foram desenvolvidos nos Estados Unidos, mas a gente tem toda uma equipe aqui no Brasil que faz essa adaptação, que faz esse desenvolvimento, que faz essa outbakização, né, para o Brasil, né, essa tropicalização para cá.
Então, entra um trabalho forte e a área de supply também, porque relação custo-benefício volta para a negociação. Então, e temos uma comunidade online com mais de 2.000 consumidores. Essa comunidade nos ajuda muito. Que incrível. Né? Comunidades onde você tem pessoas que entram e saem para você ter o refresh e pessoas que já estão há algum tempo com a gente. Então, ali é de tudo, desde perguntar, no começo do ano, a gente fez uma campanha chamada Passaporte, com o Zeca Camargo. Começo de ano, férias, qual o desejo de qualquer brasileiro? Praia, viagem. Então a gente falou, poxa, vamos fazer um convite para estar no Outback, nesse escapismo, nesse momento, né, de férias, mas presentear com uma viagem, sorteio de uma viagem. Legal. Então, vamos para a comunidade. O que a comunidade traz de insights para nós? Né? Então, tem todo esse trabalho. E os pratos também. Além de que, quando temos um lançamento de pratos, tirando esse que nasceu no reality, a gente também testa com esse consumidor, desde sabor e tudo mais, até de como você come ele, né? Como é que é essa experiência de consumir, porque às vezes você cria um produto, a hora que você vai cortar com o garfo, o negócio espia, né? Ou não fica bem. Então, como é que você come este prato, né? E ele fica nesse sabor todo. Tudo isso é sobre alimentos. Nossa. E Raquel, você contando, né, toda essa experiência, essa análise, dá para perceber as diferentes análises que você precisa ter como líder, né? Como você falou, marketing, growth, vendas, então precisa ter diferentes olhares. Indo um pouquinho para a tua carreira e também o papel do líder de marketing hoje, qual que você considera hoje o papel fundamental de um líder de marketing? As habilidades e competências necessárias, principalmente no momento que a gente está hoje de muita informação, de comunicação demais, onde realmente até por um outro lado, onde a gente cresce ali o uso de AI também exige uma autenticidade maior e o pessoal também quer essa experiência humana. Quais são as habilidades hoje que você vê dos líderes que são importantes? A gente conversa muito entre colegas, né? E a gente vem assistindo essa mudança e essa troca de papéis, né? A gente sai de líderes que antigamente a gente era muito cobrado por criação, né? Por aquela questão, a campanha, e a gente passa hoje a ser um líder muito mais conector, influente, uma pessoa que tem muita habilidade gerencial e técnica de olhar insights, transformar esses insights em dados, né? E ao mesmo tempo você não pode ser um especialista naquilo, porque você precisa fazer a conexão com todo o time. Então, muita empatia, muita conexão, muita essa habilidade de influenciar, essa habilidade de ter as leituras corretas, não só de pessoas, mas de informações que você conecta. Então, a gente passou a conviver com engenheiros de dados, cientistas de dados no nosso time. São pessoas que funcionam, têm um mindset diferente, funcionam de forma diferente. Como é que você consegue dar espaço para ele analisar dados, trazer insights, e a área de comunicação, que é uma área que funciona com insights criativos, campanhas, né, olhares diferentes, como é que você conecta isso tudo e faz o ecossistema funcionar, né, sem ter conflito ali e ter crescimento. Então, é aquele processo meio de desenvolvimento da ideia criativa, né? Uma ideia sobrepondo a outra, você sai com um grande projeto, uma contribuição em cima da outra com olhares diferentes. Então, por isso que eu trago muito essa habilidade de influenciar, essa empatia, de entender cada um e fazer essa conexão. No marketing e além do marketing, né? O marketing é cada vez mais um eixo estratégico dentro da companhia. Porque, para fechar um pouco esse tema, marketing não é mais só sobre comunicar, né? É sobre conectar. E como é que você vai se conectar com o teu consumidor se dentro da tua empresa as áreas não estão conectadas com você? E gerar impacto no negócio todo, né? Exatamente. Uma campanha dessa, como está no ar, a gente mobilizou a empresa toda. Então, como é que eu faço o P&D entender que é um prato que vai sair e ele vai ter 15 dias para adaptar? Né? Que um supply, que tem uma cadeia de proteína para ficar pronta, né? Os steaks todos nossos, são mais de 60 dias. Não é um produto que eu aperto a linha de produção. Né? Tem uma cadeia produtiva e ele fala para ele, tá, tudo bem, mas vamos saber o que vai sair de lá, então tem que ter todo esse processo, essa combinação. Então você tem que embarcar todo mundo nessa campanha, né? Tem que engajar literalmente.
E uma das coisas que mais me chama a atenção, né? Eu acho que, falando de ecossistema, falando de embarcar todo mundo, vocês têm um desafio que eu acho que é um pouco mais além de qualquer outro restaurante, se é que eu seja da melhor maneira possível compreendido, né? Quando a gente fala de Outback, por exemplo, a gente tem os pratos Heroes. A gente fala de ribs e a gente fala da famosa cebola. Do... Sabe quantos? No Brasil, existe somente um fornecedor, uma safra mínima e muito pontual. Caso contrário, vem do Chile ou vem da Espanha. Para vir exatamente, eu tenho certeza que E a todo mesma mundo... experiência. É a mesma experiência. E é justamente isso daqui que mais me chama a atenção, né? Hoje a gente fala o bowl de hospitality, hoje está em torno de 203 restaurantes, sendo 180 Isso. Outbacks. Exatamente. E vocês têm uma meta extremamente audaciosa até 2030 de 400 restaurantes. Exatamente. Porém, contudo, entretanto, não é simplesmente vamos abrir um restaurante, vamos contratar os chefes, vamos montar aquela experiência Outback de ser. Não, você precisa conectar todos os seus fornecedores para que toda essa cadeia de suprimento responda. Ela responda. Caso contrário, aonde você está olhando para o consumidor, a experiência no físico ou no digital, ela não vai ser igual. Acontecer. Então, como é que é esse planejamento que envolve toda essa cadeia de fornecedor para vocês montarem uma loja, para vocês estarem em praticamente todos os estados do Brasil e, ao mesmo tempo, olhando para a comunicação como um todo? Temos times muito organizados e estruturados internamente. Tem todo um trabalho de qualidade, né? Tudo isso só para de pé se tiver um grande planejamento por trás envolvendo qualidade. Então, por exemplo, os steaks são especificações técnicas específicas exclusivas do Outback, desenvolvidas lá atrás. Então, tem um time que qualifica esse fornecedor, desenvolve esse parceiro, esse fornecedor, porque acaba sendo um parceiro de vida, Claro. né? E esse parceiro vai acompanhando. E a gente vai dando essa visão de futuro para ele. É não muito comum, mas acontece desse parceiro falar, opa, daqui para cá eu não vou mais. Então, a gente tem tempo para conseguir desenvolver esse novo parceiro e manter esse controle de qualidade. A Bloom, que é a nossa cebola, você trouxe um exemplo mágico para nós, né? Como é que a gente tem extremidades do mundo, né? E como é que isso se coordena, chega aqui no Brasil, tem todo um processo. Eu não sei se é do conhecimento de todos, imagino que não, mas todos os nossos produtos são frescos e são feitos na cozinha todos os dias. Tirando o pão, que vem congelado, o sorvete e o hambúrguer, todos os molhos, todas as massas, tudo é feito no restaurante. Então, é uma logística muito organizada, um padrão de qualidade, especificações muito controladas com esses parceiros, com fornecedores, porque tem que chegar essa mercadoria fresca e a gente tem o que a gente chama de prep, né? Vários, cozinha que entra antecipadamente, logo cedo, para pré-preparar esses produtos todos, para que o molho que você vai comer na tua salada Caesar, ele esteja fresco. A anchova que está lá, né, todo aquele preparo, ele foi batido de manhã. Então, eles são produtos efetivamente frescos. Então, é uma complexidade grande. Como é que você tem a alface em todos os lugares do Brasil com o mesmo padrão? Então, tem todo um trabalho de gente muito especialista, com muita experiência, com muita antecedência para poder organizar tudo isso. Olha, eu acho que a gente está tendo um privilégio aqui de não só ter uma aula também, né, desse universo, mas também saber os bastidores e as curiosidades e, né, de toda a experiência Outback. Então, quem está ouvindo esse episódio, assistindo, ou até mesmo nós aqui, com certeza agora vai chegar no Outback com outro olhar, com um olhar até mais rico de toda a experiência. Com certeza, eu com a minha família, que a gente adora o Outback, eu vou chegar lá, gente, então tá vendo isso aqui? Olha, é assim que acontece. A gente tá vai vendo ficar tudo o isso chato, aqui? né, contando A gente sobre. vai virar Você vai se chatos, tornar especialista. uma bolder. Uma Porque nós somos bolder. uma bolder. Ó, mais um nome, entendeu? Quem trabalha no Outback são os nossos Outbackers. Uhum. Os Abrates são os Amites. Os amigos. Né? E os Ozzy são os Oziers. Nós somos os Boulders porque damos suporte a todos eles, né? Perfeito. Do nosso
escritório. Então, Nossa são os agência, boulders nossa aqui. agência de marketing digital aqui do nosso ecossistema, chamada de Mock, eles são todos os mockers. Mockers. É, Olha lá, aí ó, viu? o time tá aqui Viu? acompanhando. É isso. Graças a essas meninas brilhantes aí que isso tudo Maravilhosas. aqui tá acontecendo. Olha, como última curiosidade, 89%, quase 90% dos donos dos restaurantes começaram conosco como waiter ou a gente chama de dishwasher, né? Os lavadores de pratos. Que legal. Eles estão com a gente há anos. É um engajamento, é realmente uma história muito bacana. É de arrepiar, porque você imagina 10, 11 anos trabalhando no mesmo lugar, se desenvolvendo, né, para efetivamente colocar o seu nome na porta. Então, são histórias muito emocionantes. Então, esse trabalho nos ajuda a fazer todo esse controle de qualidade, hospitalidade, essa entrega para esse consumidor. Né? É que isso é uma outra coisa, uma outra curiosidade também muito, muito incrível, né? Eu acho que um dos privilégios de termos sentado nessa cadeira como host, e obviamente um aficionado por marketing, mais de 20 anos de carreira relacionado a isso, é o olhar no cliente. E você trouxe um dado agora muito importante, 89% dos proprietários, por exemplo, das lojas, eles foram dishwashers, ou seja, eles É foram de dentro. lavadores de prato, por exemplo. E aí um outro lado, ele sabe tudo que acontece. Tudo. Ele passou por todos ponta a os ponta. processos. E uma outra característica que vocês têm, que também me surpreende muito, é vocês colocarem todas essas pessoas que estão por detrás do balcão em outras experiências no salão, né? A gente precisa mostrar para o proprietário qual é de fato a experiência que eles proporcionam, porque uma coisa sou eu como eu me Exatamente. vejo, outra coisa é você como você me vê, Sem outra dúvida. coisa é como eu acho que você me vê, né? Exatamente. E como que a gente consegue transformar isso na prática para gerar o final, um momento uau. Exatamente, que está na mão deles, né? O meu trabalho, o trabalho de toda uma área, não vai ser efetivado se eles não comprarem essa ideia toda, se eles não tiverem engajado com os projetos, né? A gente brinca, a gente tem uma máxima que campanha certa é aquela campanha que a gente pré-testa com o waiter e o waiter vibra. Né? Então, é o nosso outro termômetro, né? O waiter, ele tem essa sensibilidade, porque ele está ali no contato com o consumidor. Então, a gente envolve eles no desenvolvimento, a gente escuta e vem muita dica legal. Putz, esse nome aí não vai dar nem para falar. A gente cria os nomes, a gente fala, olha, esse aqui... Não, troca. Troca. Ó, esse sabor aqui, ele vai pedir para tirar e trocar esse prato. A troca da salada, vem de insights deles, olha. Muitos vão acabar pedindo para trocar a salada. Então, a gente já coloca no rules, que a gente chama, né? O consumidor pode pedir o prato customizado, ele pode pedir algumas coisas diferentes, porque realmente o consumidor está no centro da nossa decisão. Raquel, muito legal. A gente está chegando agora nos minutos finais da nossa aula, Masterclass, aqui com a Raquel. Imagina. E a gente sempre Prazer. faz uma perguntinha para todos os nossos convidados. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Nossa, olha, eu acho que o pior conselho é aquele que fala não faça, não saia, não... Então, eu acho que eu prefiro errar. Eu sempre falo para os meus gestores, olha, eu vou preferir receber o seu feedback negativo do que não receber feedback. Então, você já se prepara, porque a gente vai trazer ideias, vai fazer acontecer, vai errar, vai testar e tudo mais. E eu vou receber feedbacks, com certeza, né? Nem sempre serão todos positivos. Então, acho que o pior conselho que eu já recebi são os nãos, né? E os melhores é aquele gestor que chega para você, pode errar. Erra rápido, conserta rápido, aprende e vai para frente. Eu acho que ele te dá esse espaço. Então, eu tenho esse mantra com o meu time. Erra, não tem problema. Rápido, conserta rápido e vai para frente, porque o mundo muda muito rápido. A maneira iFood de ser, por exemplo, que a gente também recebeu o diretor de tecnologia e inovação, ele nos ensinou uma coisa sobre jet skis. Então, é exatamente isso, cara. Vai. Transforma essa sua ideia em jet skis. Ágil, rápido, que consegue contornar, mas tem a dirigibilidade suficiente para você voltar para a base. Se precisar. Se precisar, para que depois qualquer coisa, beleza, não deu certo. Isso, faz um Se Roberto. isso deu certo, amanhã transforma num barco, depois num iate, até um transatlântico. Então vai muito cabível com isso. Eu compactuo
em número general com essa ideia também. Então, olha, Muito bom. aprendi muito. Que Que bom. privilégio poder saber todos esses bastidores, pessoal. Com certeza aí agora a próxima experiência que você tiver no Outback, você já vai saber muitas curiosidades, vai ter um olhar diferente da experiência. Com certeza. E com certeza espero que a gente consiga avançar também com parcerias aqui pro podcast pra gente trazer mais o Outback Por favor. aqui para as vai ser um nossas prazer. interações. Vamos com certeza. E até vou trazer uma nova ideia, antes da gente finalizar e pedir uma licença poética. O Outback, olhando para a experiência do consumidor, a Raquel estava nos contando, eu queria esses 2 minutinhos. Muitas vezes vocês também conseguem levar o Outback para o consumidor. Quem sabe pode ser uma oportunidade, né? Além de você estar pedindo um belo chopp, escutando esse nosso episódio, mas obviamente qual que é a ideia de levar esse consumidor, justamente porque daí você vai trazer essa experiência para essa pessoa, que é uma coisa incrível, né? A gente começou um projeto muito legal que a gente chama de cookout. Né? Tá. Então, tem uma pessoa responsável lá dentro. Então, se você tem um evento, se você tem um aniversário, se você tem... Alguns restaurantes já têm uma sala VIP para isto, mas a gente também tem pratos feitos para o evento, para ir até o seu evento, para ir até sua reunião, o seu aniversário, o seu casamento, seja o que for. Então, entre em contato com a gente pelos nossos canais, que a gente já começou a fazer essa prestação de serviço, tem dado muito certo. A gente atua muito no corporativo, o corporativo nos pede muito, né, sobre esse trabalho. São para as 3 marcas, então também tem um bom italiano aí, a Bratti, uma cozinha autoral maravilhosa, que vai muito, né, é muito tradicional nesse tipo de serviço, então fica aí à disposição. Só crescendo. Ai, que fome. Raquel, muito obrigada por você trazer toda essa bagagem de aprendizados, lições, bastidores. Acho que com certeza a nossa audiência curte muito, a gente curte muito. Espero que você tenha curtido a experiência de estar aqui no Marketing e Negócios também. Eu que agradeço o espaço por compartilhar uma história que começou muito antes de mim, mas que eu tenho a honra de estar aqui protagonizando nesse momento, né? E que vocês tenham experiências cada dia mais extraordinárias dentro dos nossos restaurantes. A gente está aqui para isso. E fica aqui o convite, acompanhar aqui a Raquel, o Outback, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Se você curtiu o episódio, comente, compartilhe, nos mencione. E a gente também tem uma lista de episódios e conteúdos que a gente está lançando aqui em collab que estão disponíveis no Spotify e no YouTube da NetSeco. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigado.